Olá, este é o canal Versátil de julho, um mês dedicado ao terror. O principal destaque, como vocês sabem, é o aguardado Obras-Primas do Terror, volume 6, que em edição limitada, com 6 cards, num digistack com 3 DVDs. Corram para comprar que os últimos volumes esgotaram bem rapidamente. O primeiro filme da caixa é justamente A Ilha das Almas Selvagens, de 1932. Esse é um filme super importante por várias razões. Primeiro, por ser a melhor das adaptações de um clássico da literatura gótica para o cinema, que é A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells, né, que é, na verdade, um dos grandes livros do gótico, da ficção científica do terror do século XIX, que fala justamente da questão da mutação corporal. E que vai ser um tema que vai ser muito retomado no terror dos anos dos 70 para os 80, sobretudo nos 80 com o body horror, né? E aí nós vamos ter aí o grande nome do David Cronenberg. E é engraçado que nesse disco, esse filme que é dos anos 30, que é lá de uma fase importante do terror, em que a Universal está fazendo vários clássicos de terror, e aqui no caso a Paramount vem seguir essa linha, está no mesmo disco que o Sociedade dos Amigos do Diabo, que é um filme de body horror também, que eu vou falar na sequência. Então esse filme é um filme de 1932, antes do Código de Censura. Aliás, foi um dos filmes que motivou a aprovação do Código de Censura em 1934. Então tem toda uma sensualidade e uma violência que depois dos anos 34, isso se tornaria muito mais controlado, né? Mas ele é importante também pela atuação do Charles Laughton, né, que faz a figura do cientista, do Dr. Moreau, que é o cientista sem nenhuma ética, né, que faz esses experimentos macabros de genética, misturando humanos com seres humanos com animais. Ele se inspirou na figura do Oscar Wilde, é bem interessante isso no extra, bem destacado. E o trabalho incrível de maquiagem, realmente é um trabalho brilhante de maquiagem. Não por acaso, um dos extras que está na caixa é justamente o John Landis, que é um grande diretor nesse gênero. Ele vai conversar com uma das pessoas, é justamente o Rick Baker, aquele mestre da maquiagem, ganhou vários Oscars, um dos grandes nomes da maquiagem. E o Rick Baker, como especialista, ele fala que esse é um dos trabalhos mais incríveis de maquiagem da história de Hollywood, o filme A Ilha das Almas Selvagens. E outra coisa importante destacar é um extra que aqui tem também no DVD, que fala justamente da importância do livro do H.G. Wells, né, faz uma análise histórica e também da adaptação aí para o cinema. No mesmo disco, como eu disse para vocês, tem uma Sociedade dos Amigos do Diabo, que marca a estreia do Brian Yuzna, né, a gente pula de 32 para 1979, então é um outro momento do terror, né? E é muito interessante que é um dos terrores mais inventivos da década de 80, justamente investindo na chave do terror na década de 80, que é justamente um humor, né, no público adolescente. Então tem esse aspecto do terrir, ao mesmo tempo tem um comentário social, uma crítica social que faz lembrar o Eles Vivem, realizado no ano anterior pelo John Carpenter. Então é uma crítica à exploração capitalista, às elites que devoram os mais pobres, a uma sociedade, à elite de Beverly Hills, né? E tem uma coisa muito interessante que é justamente uma estética do absurdo, uma estética nojenta do body horror, usada aí pelo Brian Yuzna, que é o produtor do Reanimator, que é justamente que retomou o filme do Stuart Gordon, a obra do Lovecraft no cinema. Então é bem interessante, a estreia dele tem um depoimento do Brian Yuzna falando da importância desse filme para ele, né, como foi o primeiro filme que ele dirigiu, foi mal recebido na época, que ele tem muito orgulho do filme, pelas ideias. Então vale muito a pena, é um filme que aí nunca tinha saído em DVD. No disco 2, nós temos um dos filmes mais importantes da tradição, da tradição dos filmes de Casa Mal Assombrada, né, que é justamente A Mansão Macabra, o Birth Offerings, de 1976, do Dan Curtis, que é um filme muito importante porque ele antecipa, na verdade ele é baseado num livro do Robert Marasco, de 73, que é uma das influências do Stephen King quando ele começa para escrever O Iluminado, que depois seria adaptado pelo Stanley Kubrick. Então há muitos pontos de contato entre a ideia de como é uma casa como uma entidade malévola e essa casa como um personagem, com o Hotel Overlook do Iluminado. Então aqui você tem uma casa, é um casal, aliás, com uma bela atuação, como sempre, do Oliver Reed. Aliás, tem uma participação como coadjuvante da grande Bette Davis, já no final da carreira.
Então é um filme de atmosfera, de construção atmosférica, para chegar a um grande final. Então é um dos melhores filmes aí de Casa Mal Assombrada. Pode entrar lá junto com A Casa da Noite Eterna, O Desafio do Além, nesses grandes filmes de Casa Mal Assombrada. E aí nós temos o mesmo disco, A Sétima Vítima, que é um dos filmes do famoso ciclo de filmes de terror psicológicos com aspectos noir do produtor Val Lewton. Nós já tínhamos lançado no Obras Primas do Terror volume 1, O Túmulo Vazio, do Robert Wise, que é do mesmo ciclo. Claro que o mais famoso são os filmes do Jack Turner, sobretudo Sangue de Pantera. Esse é do Mark Robson e é um filme bem interessante porque mostra, na verdade, uma irmã que busca a irmã desaparecida e envolve uma história com uma sociedade de adoradores do diabo. Então ele antecipa alguns elementos, inclusive tem um famoso plano no chuveiro, que muitos dizem que é um precursor da famosa cena do chuveiro do Psicose do Hitchcock, e tem também a questão da sociedade de amigos do diabo, de adoradores do diabo, que lembra depois o que vai acontecer que nós vamos ver no Bebê de Rosemary. Então é um filme bastante influente, primeira vez que sai aqui em DVD no Brasil, e mais um filme do Val Lewton. É sempre importante a gente estar destacando esse trabalho notável do Val Lewton como produtor. E aí nós temos no disco 3, O Internato Derradeiro, que é o meu favorito da caixa. Aliás, um prazer imenso lançar mais um Narciso Ibáñez Serrador, o famoso mestre do horror espanhol. Nós tínhamos lançado na caixa 3 Os Meninos, que é um filme super instigante, como vocês viram, quem descobriu com a Versátil, o filme do Serrador. Esse é antes dos Meninos. Aliás, ele é um filme bem interessante, porque ele tem elementos do que seria o slasher, elementos até de giallo, né? Apesar de não pertencer ao giallo, foi feito na Espanha, então tem esse aspecto bem interessante. Mas o ponto mais histórico, mais importante desse filme, é ele antecipar o Suspiria, seria uma das fontes de inspiração do Suspiria do Dario Argento. Então você tem também o mesmo elemento de uma escola só para meninas, mulheres, aqui na verdade um internato, lá na França no século XIX, e no qual começam a acontecer mortes misteriosas, né? E a gente vai descobrir o que está por trás disso. É um filme de uma feitura muito gótica, na atmosfera, no ambiente, na ambientação, muito bem dirigido pelo Serrador, com um final surpreendente. Então, é a grande pérola da caixa. Para quem não conhece, vale muito a pena esse terror aí do Serrador. E fechando a caixa, nós temos A Máscara do Horror. Aliás, também importante destacar, a primeira vez que nós lançamos um William Castle pela Versátil, que é um diretor lendário, né, aquele famoso diretor das gimmicks, né, dos truques, que trabalhava com a plateia. Ele, na verdade, o interesse dele é mais do que assustar, é entreter a plateia. E esse filme é bem na linha do que o Castle fazia, que eram pastiches, né? Aqui é um pastiche dos filmes de terror da Universal. Então você vê vários elementos, desde filmes como Drácula, Frankenstein, são todos reunidos aqui nessa história de um homem, na verdade, comum, que ele é acometido numa maldição a partir do momento que ele desenterra o corpo do pai e pega um bilhete de loteria. Daí ele fica com, né? Aí vai ter toda a história envolvendo ele, tem todos os elementos do criado, o elemento do castelo, da neblina, do mistério. Então é bem interessante o trabalho que o Castle faz. Inclusive o Castle participa, aí tem a gimmick no final, que é a famosa votação da punição, né? Em que o público vai decidir se ele vai ser punido ou não, o vilão. Então o William Castle aparece, é aquela coisa bem teatral dele, e é muito interessante porque era o filme favorito dele, do William Castle, é o filme que ele mais gostava, e permanecia inédito em DVD no Brasil. Quase tudo foi lançado dele, Casa dos Maus Espíritos, vários dos outros filmes do William Castle, mas esse faltava ser lançado, e está numa excelente cópia, e tem um extra bem interessante que explica todo esse processo, da curiosidade, se foi ou não filmado o final alternativo para o filme. Aí, aproveitando o lançamento do Obras Primas do Terror 6, nós vamos voltar nas lojas com 5 volumes. Então, o super procurado, que esgotou muito rapidamente, Obras Primas do Terror, volume 5, que é dedicado ao terror japonês. Como vocês sabem, é uma caixa com 3 DVDs, vai vir com a luva, nós temos a Audição do Takashi Miike, A Cura do Kiyoshi Kurosawa, O Gato Preto e Onibaba, os 2 filmes do Kaneto Shindo, o Hauzu do Nobuhiko Obayashi e o Inferno, que é o famoso Jigoku, do Nobuo Nakagawa. Isso, Obras Primas do Terror, volume 5.
Aí nós temos Obras-Primas do Terror Volume 1, né, que foi o que deu origem à série, com O Chicote e o Corpo do Mário Bava, A Noite do Demônio do Jacques Tourneur, Orgia da Morte do Roger Corman, O Túmulo Vazio do Robert Wise, Na Solidão da Noite, que tem um famoso episódio do Ventríloco dirigido por Alberto Cavalcante, brasileiro, e o Aldeia dos Amaldiçoados do Wolf Hiller. Aí temos também Obras-Primas do Terror Volume 2, que tem aí dedicado aos italianos, com exceção do Martin do Romero. Aí você tem 2 filmes do Bava, filmaços, né? Lisa e o Diabo e o Ciclo do Pavor, A Mansão do Inferno do Dario Argento, Pelo Amor e pela Morte do Michele Soavi e O Terror nas Trevas do Lúcio Fulci. E Obras-Primas do Terror Volume 3, que aí nós trazemos O Banho de Sangue do Bava, A Inocente Face do Terror do Robert Mulligan, Os Meninos do Narciso Ibanha Serrador, Farsa Trágica do Jacques Tourneur, Magia Negra do Richard Attenborough e Carnaval de Almas do Herc Harvey. E por fim, o Obras-Primas do Terror Volume 4, aí que reúne vários filmes como A Espinha do Diabo do Guillermo del Toro, Sob o Poder da Maldade do Michael Reeves, Casa do Cemitério do Lúcio Fulci, A Filha de Satã do Sidney Hayers, Nasce um Monstro do Larry Cohen e O Choque do Mário Bava. Então vai ser um mês dedicado ao terror. Aproveitem para completar a coleção, não deixem de pegar a edição limitada do volume 6 e completar a coleção com os outros volumes. E aí nós teremos em agosto um mês temático também dedicado ao faroeste, com o lançamento do inédito, né, Cinema Faroeste volume 5, que é um digistack com 3 DVDs e 6 filmes em edição limitada com 6 cards, reunindo o Chisholm, Uma Lenda Americana, o filme com John Wayne, A Quadrilha Maldita, do André de Toth, com Robert Ryan, A Borda da Morte, do Robert D. Webb, com Robert Ryan e Jeffrey Hunter, Um Pecado em Cada Alma, do Rudolph Maté, com Glenn Ford, a Barbara Stanwyck e o Edward G. Robinson, Homens Indomáveis e A Renegada, uma sessão dupla do diretor Alain Douan, que é adorado pelos franceses, inclusive também Peter Bogdanovich, um grande diretor, primeira vez pela Versátil. E vão voltar às lojas os volumes 1, 2, 3 e 4 da coleção. Então também vai ser um mês dedicado ao faroeste. E no outro mês, eu dou a dica para vocês, vamos também continuar com uma série bastante querida de vocês e também vão ter a oportunidade de comprar aqueles títulos que esgotaram, tá bom? Então é isso e até agosto.